Olá, eu sou o Flávio de Camargo Martins, sou gerente de produto da MC Bauchimie. Bem-vindo a mais um MC Fórum Online. Hoje nós vamos falar um pouco sobre recuperação de estruturas. Nós vamos falar sobre a parte de concreto, tratamento, patologias. Então, vamos dar início ao nosso MC Fórum. Bem, primeiramente apresentar um pouquinho da MC Bauchimie. A MC é uma empresa fabricante de produtos químicos para construção, multinacional alemã, com mais de 55 anos de atuação e no Brasil está desde 1996. Estamos presentes nos maiores projetos do país e nosso foco é na expertise e inovação de produtos e sempre pensando em cuidar das nossas obras, cuidar dos nossos clientes para que nós tenhamos tranquilidade em construir bem e quando tiver que recuperar uma obra, recuperar também com sucesso. Nós atuamos hoje na área de indústria para o concreto, com aditivos, produtos especiais, agentes de cura, desmoldantes. Na linha de infraestrutura e indústria, nós atuamos com produtos de revestimentos, produtos para recuperação de concreto, impermeabilizantes. Também na área de edificações, nas construtoras, nas revendas técnicas, nos aplicadores, e temos uma área para o consumidor, onde nós atuamos também com alguns impermeabilizantes e as argamassas de colantes e de rejuntamento. Enfim, vamos dar início então à parte técnica. Recuperação estrutural. Não dá para a gente falar de recuperação estrutural sem pensar no tema patologia. Então, o que seria patologia? Patologia é aquela parte da engenharia onde nós estudamos aí todos os problemas, os sintomas que a nossa estrutura apresenta e os mecanismos de degradação com as suas causas, origens, que geram os defeitos nas construções. Ou seja, então é um estudo, que a gente usa muito essa terminologia da medicina, onde a gente dá o diagnóstico de um problema de uma edificação. A diferença é que o nosso edifício ele não vai nos falar o que ele está sentindo, ele vai nos mostrar através de uma série de anomalias, né, fissuras, oxidação das armaduras, infiltrações, né? E os especialistas, né, que somos nós, os engenheiros, os técnicos, precisam entender, avaliar a profundidade para determinar a terapia correta para o tratamento dessa estrutura. Então a terapia ela vai estudar como que a gente pode fazer a correção para solucionar esses problemas, né? Para que tenhamos uma boa terapia, precisamos primeiro ter um bom diagnóstico. E o diagnóstico, nós vamos ter que avaliar os sintomas que aquela manifestação está apresentando, né? Fissuras, eflorescências. Muitas vezes nós vamos ter que fazer alguns ensaios, né, para poder avaliar a extensão do problema, a profundidade, verificar se a fissura tem movimentação, se há um potencial muito elevado de corrosão, avaliar a flecha, os manchamentos, se há corrosão já de armaduras, em que grau, né? E tudo isso para que a gente entenda os mecanismos por onde estão acontecendo as degradações daquela estrutura e avaliar a origem daquele problema. Bom, basicamente a origem a gente pode dividir em 5 etapas. Problemas que vêm da fase do planejamento daquela construção, né? Então ela foi planejada de maneira errada, foi utilizado um projeto, uma falta de projeto ou um planejamento de uso que não era aquele inicial, o projeto inadequado daquela estrutura, então um projeto às vezes que não contemplou a proteção química de um agente agressivo, ou um cobrimento de armadura adequado para um determinado nível de agressividade, ou um projeto de carga que não contemplou o trem tipo correto, no caso de uma ponte, por exemplo. Então, essa pode ser uma das origens das falhas. A fabricação de materiais e componentes fora do canteiro, então produtos fabricados de forma errada, um concreto mal dosado, um aço mal posicionado, executada a armadura de forma errada, uma forma, né, que não foi bem executada, que ficou com vazios, com aberturas, e o uso e operação da estrutura, né, às vezes não está de acordo com aquilo que foi projetado.
né? Então, às vezes a gente utiliza uma estrutura além da carga que ela foi dimensionada, ou às vezes a gente utiliza produtos químicos de limpeza que vão degradar mais essa estrutura, diversas condições aí para a gente estabelecer a origem do problema. Uma coisa importante para a gente correlacionar é que, avaliando a norma de desempenho, a NBR 15575, ele fala aqui no anexo C sobre a vida útil da estrutura. Então, quando a gente fala de elementos estruturais, a gente está falando de uma vida útil de projeto de no mínimo 50 anos. Isso para o padrão mínimo. Para o padrão intermediário, essa vida útil tem que superar 63 anos e no nível superior 75 anos. Então, qualquer material que for utilizado como recomposição, como reforço, a gente tem que estar visando, né, a manutenção dessa vida útil ou o prolongamento da vida útil de como ela está naquela condição atual. Então é muito importante que todo material de reparo seja avaliado também a condição para garantir esse mesmo padrão de vida útil que é a exigência da norma de desempenho. Aqui esse gráfico mostra também a origem das manifestações patológicas. Então, grande parte dos problemas estão ligados à fase de projeto. Então, às vezes um projeto que não está bem detalhado, a estrutura não está bem projetada para a durabilidade, então ela tem fissuras admissíveis, mas ela tem agentes agressivos, por exemplo, constantes ali em contato com aquele concreto. Ou outros problemas de projeto, né? Fissuras, sobrecargas que deveriam ter sido previstas, né? Cargas, né, que deveriam ter sido previstas. Enfim, a execução também a gente contribui aí em torno de 18% com a execução, 28% com a execução e 18% relacionado aos materiais que estão sendo utilizados. Alguma coisa importante que também a gente deve levar em consideração é a questão de custos, né? Não dá para a gente falar em manutenção, em reabilitação, quando a gente não leve em consideração os custos. Então, esse gráfico, né, a lei de Sitter, ou regra dos 5, como alguns chamam, né, ele avalia a questão do custo unitário arbitrado. Então, quando a gente inicia um projeto e a gente já pensa na durabilidade daquela estrutura, na proteção, esse custo equivaleria a 1. Quando isso não é pensado na fase do projeto e a gente avalia a necessidade de alguma prevenção, de algum produto de proteção, de algum sistema protetivo, esse custo já eleva 5 vezes, porque a gente não tem o prazo previsto, às vezes o cronograma já está apertado, a contratação é de última hora, a escolha, às vezes, do material também não leva em todos os ensaios, todas as opções que poderiam ser utilizadas, já se limitam a algumas condições de prazo, de execução e tudo. Então esse custo começa a ficar mais elevado. Durante a manutenção preventiva, né, os problemas ainda não se propagaram, ainda não tem manifestação patológica, mas a gente já está com a obra em uso, então esse custo já é muito maior, porque tem instalação, tem movimentação de pessoas, às vezes um isolamento de área, né? Então esse custo pode chegar a 25 vezes. E aquela corretiva é aquela que a gente não gostaria de fazer, mas muitas vezes a gente acaba fazendo por deixar a estrutura sem proteção. Então a estrutura já apresentou oxidação das armaduras, às vezes já tem uma fissura, uma flecha, e a gente precisa fazer a correção dessa anomalia. Então esse custo pode chegar aí a 125 vezes aquele custo inicial. Então quanto antes a gente puder fazer a intervenção ou pensar na proteção, né, que seria o mais correto, melhor em termos de custo. Alguns exemplos então para a gente ilustrar um pouquinho aqui nossa apresentação. Esse é um caso típico de ponte, onde a gente identifica uma eflorescência, alguns sinais ali já de corrosão de armadura nessa peça, um tabuleiro de ponte, e a causa dessa anomalia é a ausência de pingadeiras,
né? Se tivesse a pingadeira, essa água não ia escorrer ali por trás, por baixo do concreto. E a falta de pintura de proteção. Uma simples pintura de proteção evitaria ali que essa umidade gerasse essa eflorescência e pode até, mais para frente, como alguns pontos ali já mostram, iniciar processos de corrosão de armaduras. Aqui já é um caso mais grave, né? Uma viga, por exemplo, com problema estrutural, já oxidação das armaduras em estágio bastante avançado. A gente identifica, por exemplo, nesse caso, um espaçamento inadequado das barras, né? Ali o concreto com certeza não conseguia passar. Composição granulométrica, né? Então se o concreto não conseguiria passar, né, poderia ter sido usado um material com uma composição granulométrica mais adequada, também não foi utilizado, tanto que faltou concreto ali. Ou, muitas vezes, pode acontecer também uma relação água-cimento inadequada, né? Um concreto não passava, o pessoal foi lá e colocou água a mais para tentar passar, passou só a pasta e o cimento, o concreto ficou pobre, gerou fissuras, falta de resistência, enfim, processo de oxidação iniciou, corrosão de armaduras, e aí essa armadura ela pode corroer e expandir até 8 vezes o seu diâmetro inicial. Com isso, ela rompe o concreto superficial à tração, a armadura fica mais exposta aos agentes agressivos, umidade, oxigênio, entre outros, carbonatação aí já é uma área de garagem, já é resistente, então a peça ficou bastante degradada, podendo até chegar a colapso, né? Aqui é um outro tipo de anomalia mais típica, né? Então uma falha de concretagem, um adensamento que não existiu, a gente verifica ali também que a forma pode ter sido ineficiente, porque gerou um nicho de concretagem onde a nata de cimento e areia, onde o cimento e areia já se foi, ficou somente o agregado graúdo. Então falta também cobrimento, né? A gente nem coloquei aqui, mas o aço está praticamente exposto, né? Tem menos de 1 centímetro ali de cobrimento. Esse é um outro caso mais grave, né? Uma estrutura grande com falha de concretagem, né? Falta de adensamento na região, então ali tem um vão bastante grande, né? Alguns outros pontos, a laje nova, ainda em processo de liberação dos escoramentos, ainda estava escorada, e o concreto, quando removemos a forma, com vários problemas de segregação, né? Então, nichos por todo lado, falhas de concretagem, tudo isso vai prejudicar a durabilidade dessa estrutura ao longo do tempo. Então, pode ter sido um traço inadequado do concreto, a própria falta de adensamento, às vezes problemas de espaçamento nas barras. Aqui outra foto da mesma obra, né? Então a gente vê um problema bem constante ali em todas as áreas, ligado aí à condição de adensamento e homogeneidade do concreto. Essa é uma outra ponte, e ali a gente já vê outros problemas, né? Além de um pedaço da forma que ficou ali guardado para a posteridade, né? Então não retiraram todas as formas, também não retiraram as pontas de ferro usadas para o travamento das formas. E essas pontas de ferro, com o tempo, elas vão acabar expandindo, né? E entrando no processo de corrosão, expandindo e rompendo o concreto. E aí a gente vai perdendo o cobrimento, perdendo a proteção das armaduras. Uma outra estrutura aqui, já com falta de cobrimento, os estribos já praticamente expostos, com perda de seção, inclusive. Esse é um galpão, lá no sul do país, vários pontos de infiltração no topo desses pilares, manchas ali avermelhadas, indicando problema de corrosão de armadura. Então, na inspeção, a gente identifica ali barras que já foram houveram bastante perda de seção, algumas até já romperam. Então a estrutura estava bastante deficiente, né, bastante degradado esse aço no topo ali das vigas, no topo das colunas também. Então falta de cobrimento, falha da impermeabilização, eram vigas calha, né, onde não estavam bem impermeabilizadas, havia infiltração, e o concreto lá já tinha um índice muito elevado de carbonatação. Então era necessário ali fazer o tratamento dessa estrutura emergencial.
Aqui um outro tipo de estrutura, uma obra de saneamento, quando tirou o líquido para fazer a limpeza e a impermeabilização, que ela apresentava algumas infiltrações, a gente identificou nesse decantador que o concreto estava com esse processo muito elevado de lixiviação. O agregado todo exposto, a pasta já tinha ido embora, e as juntas já tinham problemas também. Fissuras por todo lado, o material de juntas já tinha sido todo degradado, desgaste da pasta. Essa é uma outra estrutura de saneamento de água potável, nesse caso. A gente vê infiltrações em todas as juntas de concretagem. Então, falhas nas juntas de concretagem gerando infiltrações, e mais para frente isso vai começar a degradar também a estrutura. Aqui, umidade para todo lado. A falta de adensamento ali na região também, né? Falha de concreto, falha de forma, tem vários problemas associados. E aí um jorro de água, né? Então ali, além de fazer o tratamento estrutural, a gente precisava conter toda essa saída de água para poder colocar o material de recomposição do concreto. Então falta de juntas, falha nas juntas, falha na impermeabilização e problema nas áreas das formas. Uma outra estrutura típica também, um outro galpão no litoral de São Paulo, todas as bordas ali de concreto com corrosão de armaduras, já tinham algumas escoras, e a gente verifica ali, colocar alguns trilhos para que as empilhadeiras não passassem nas áreas de risco, né? Algumas áreas o concreto já tinha colapsado, a recuperação muitas vezes feita de forma inadequada, então um novo concreto ali, já com problema também de adensamento, né, só fizeram um trecho. Então recuperação parcial, falta de cobrimento, impacto e desgaste por utilização. Ali tinha uma área que já estava em colapso, inclusive, risco iminente de colapso. Essa aqui é uma outra obra, e no Rio Grande do Sul, muito deteriorado o concreto, né? As bordas já tinham se destacado desse concreto aparente da fachada, a armadura com corrosão em vários pontos, e aqui o típico que acontece às vezes numa recuperação ineficiente, né? Então falta de cobrimento, as armaduras já expostas, e a intervenção que foi feita com uma argamassa que não era estrutural, provavelmente, né? Ela não deu aderência, ela estava se destacando e ela ficou superficial. Não foi feito o tratamento da barra correto, não foi feito o tratamento contra a corrosão. E aqui um caso mais engraçado, né, que a gente vê, a gente não entende até hoje como que houve esse erro de execução. Então a sapata ali com desencontro no pilar, né, e depois na laje. Enfim, mas apesar de, às vezes a gente dá risada com os erros, às vezes são falhas que podem comprometer a estrutura e comprometer, às vezes, a vida das pessoas, né? Uma estrutura que entra em colapso pode matar a gente, né? Pode levar essas pessoas a óbito, né? Além do problema de infraestrutura, que nós já temos falta de infraestrutura, de estradas, de hospitais, ainda a estrutura entra num colapso desse, complica bastante porque é risco à vida. Então estamos falando de coisa séria, né? Então que ações que a estrutura de concreto sofre? Então a deterioração do concreto pode acontecer por processo mecânico, impacto, sobrecarga, explosão, vibração, por ataque químico, então reação álcali agregado, ataque de sulfatos, ácidos e bases, né, que podem estar em contato constante com o concreto exposto, a carbonatação, o CO2, né, que vai por difusão entrando no concreto, baixando o pH, e aí a armadura entra em ela fica despassivada, e aí com isso ela pode iniciar processo de corrosão, ataque por cloretos, né, áreas marítimas, laje de fundo de reservatório, é bem comum esse problema. Problemas de deterioração por efeito físico, né? Então variação térmica, calor, frio, dilatação, contração, retração do concreto e abrasão. Então todos esses mecanismos eles podem deteriorar a nossa estrutura. E aí o que a gente pode fazer, né? Sempre brinco com essa foto, a gente pode juntar todos os técnicos, todos os engenheiros, arquitetos,
e a gente faz lá uma oração e torce para que aquela estrutura não entre em colapso, para que aquela recuperação não precise acontecer, mas na verdade isso só não adianta, né? Existem duas opções para resolver. Primeiro, a demolição e reconstrução, ou a recuperação e proteção da estrutura. Em geral, a demolição e reconstrução é a opção mais cara e a recuperação é a melhor solução. Porém, ela tem que ser feita com um diagnóstico correto para que você não precise refazer. Então, para o sucesso de uma recuperação, qual seria a porcentagem de participação de cada etapa? Então, produto, aplicação, diagnóstico e terapia. Lógico, se não tiver um bom produto, não vai adiantar, a gente não vai fazer uma recuperação bem executada. A aplicação também é bem importante. Não adianta ter um produto de boa qualidade e a aplicação ser deficitária. Agora, o diagnóstico e a terapia é o mais importante. Então, um diagnóstico bem feito, identificada a causa, determinada qual vai ser a terapia de tratamento para aquele nosso paciente, que é o edifício, aí a gente entra com produtos e aplicações, né? Então, é muito importante o diagnóstico e terapia correta. Uma coisa importante é que no Brasil a gente não tem uma norma de recuperação estrutural. Na Europa essa norma já existe, já faz algum tempo, é a EN 1504, e nós estamos elaborando já um comitê de norma que está iniciando um trabalho. Foi inaugurado esse comitê junto com a equipe do IBRACON e da Associação Brasileira de Patologia, então é o Comitê Técnico 802, vai falar de manutenção e reabilitação das estruturas. Nós vamos nos basear na norma europeia. Então os grupos de trabalho estão avaliando os requisitos para os produtos e os sistemas de reabilitação das estruturas. Então são vários grupos que vão tratar todas as partes dessa norma europeia e nós vamos adaptá-la aqui para a nossa realidade brasileira, né? Então escopos gerais e definições, princípios de uso de cada sistema, proteção superficial, reparo estrutural, enfim. Com isso a gente vai começar a ter um pouco mais de base para definir o sistema de recuperação estrutural, um pouco mais de parâmetros técnicos de desempenho para os produtos. Hoje você encontra numa loja de materiais um produto chamado argamassa estrutural, mas não existe nenhum requisito de norma que balize as condições técnicas do que esse material tem que atender em termos de requisito técnico. Agora com a norma isso começa a mudar. Então ali ela vai avaliar diversas áreas, né? Ela tem várias partes, né? Então impregnação com hidrofugantes, revestimentos cimentícios, revestimentos laminados e os métodos de aplicação, né? Argamassa aplicada manualmente, enchimentos, proteções, adições de concreto para reforço estrutural, né? e diversas coisas. O importante dessa norma, para que a gente possa diferenciar um sistema de outro, é que ela classifica os reparos em estruturais e não estruturais, são as exigências do material de recuperação. Então, ele classifica em quatro subclasses aí, R1, R2, R3 e R4. Essas classes vão ter requisitos de resistência à compressão, teor de cloretos, aderência, só isso já muda bastante o quadro do que nós temos hoje no Brasil, né? Então, em termos de resistência, um material estrutural ele não pode ter menos de 25 MPa de resistência à compressão. Hoje você encontra materiais no mercado que a gente utiliza para a recuperação estrutural e ele não atinge esse requisito mínimo, que seria a classe R3. A aderência também é muito importante. Hoje em dia a gente fala em 0,3 para um revestimento de parede, né, por exemplo, um revestimento de argamassa, e a gente fala para estrutural em pelo menos 1,5 MPa. Então isso muda bastante a nossa condição técnica dos materiais que nós vamos utilizar. Então as classes não necessariamente ditam, né, R3 ou R4, vai depender do substrato, da condição que você tem, da característica da argamassa que você vai usar, de acordo com o concreto que vai ser recuperado. Então concretos aí com alta resistência, submetidos a forte carga, então aí nós podemos utilizar no material de classe R4. Já com resistência média, submetida a cargas médias, R3.
E áreas onde não há transferência de carga, aí a gente pode trabalhar com reparos não estruturais, que seriam R2 e R1, que a gente chama de efeito estético. Então, sempre que a armadura estiver exposta, né, a grandes espessuras, né, então nós vamos ter a recomposição daquele concreto, seja por modo manual, por aplicação por projeção, por despejado por cofragem, né, como essa foto de baixo mostra aqui, né, o grout sendo vertido numa forma com cachimbo, ou mesmo por bombeamento. Outra questão importante também que a norma fala na parte 4 é a especificação de produtos para adesão estrutural. Então, adesão em chapas de aço e reforço com fibra de carbono, adesão de concreto endurecido com concreto endurecido. Então, essas colas estruturais, à base de epóxi, às vezes à base de outro material, elas também têm requisitos agora a partir que a gente começa a trabalhar um pouco da norma de recuperação estrutural. Outra coisa importante também é avaliar para cada estrutura a sua classe de exposição. Então, se ela está exposta à carbonatação, por exemplo, ataque químico, água do mar. Então, para cada situação, a gente vai avaliar a exposição e determinar os materiais de proteção também. Bom, objetivo de uma recuperação estrutural: ou a gente quer restabelecer a integridade daquela estrutura, ou restabelecer as condições de uso, ou prolongar a vida útil. Às vezes a gente quer fazer as três coisas combinadas, né? Para isso a gente vai ter que usar uma série de etapas que a gente não pode pular, né? Então, primeiramente, a gente inicia inspecionando e demarcando o local que vai ser feito o reparo. Remover o concreto danificado, esse é um procedimento básico, né, que nós estamos passando. Logicamente tem casos que são mais complexos, mas em geral a gente inspeciona, demarca, remove o concreto danificado, sempre com cuidado, né, sem remover demais, pode perder a estabilidade da estrutura. A limpeza da armadura, removendo a oxidação, em caso onde há armadura oxidada, né, padrão SA2,5, um padrão de aço branco. Aplicação da ponte de aderência, para depois poder fazer a recomposição dos vazios, né, com argamassa de reparo ou grout. A proteção depois da estrutura como um todo para dar o acabamento dependendo da situação, um material rígido ou flexível. Vou detalhar um pouquinho essas etapas. Então aqui é um exemplo de uma obra de recuperação, uma estrutura de um estádio que foi recuperado agora para a Copa, e a equipe técnica ali fazendo a remoção do concreto no entorno das barras que tinham oxidação em todos os pés dos pilares, né? Então eles removendo o concreto ali para liberar as armaduras para poder fazer a limpeza das armaduras. Então a delimitação da área é feita com disco de corte, o apicoamento do concreto com o uso do martelete. Aqui é uma outra situação, já estavam recuperando também, removendo o concreto, removendo o revestimento. O corte é muito importante, ele deve ser feito sempre com cantos vivos, né? Então, quando a gente vai delimitar uma área, são figuras geométricas, né? Retângulos, quadrados, né? Sempre com cantos vivos, né? Nunca aquele desenho em forma de estrela, ângulos pequenos. Isso é importante para evitar a formação de fissuras, de descontinuidades no material de recomposição. Então, o corte com cantos vivos, sempre do interior, das bordas para o interior, né, e chanfrando aí em 45 graus a profundidade. Isso também segue a norma DIN, né, uma norma europeia 18349, que ele fala que o ângulo deve ser entre 30 e 60 graus. Então a gente faz o corte e depois vai removendo de forma angular, até expor toda a armadura que está com corrosão e por trás dela cerca de 1 a 2 centímetros para que a gente possa liberar para fazer a remoção de toda a corrosão. Então, de forma que possa passar a escova ali para poder remover todo o aço que apresentou oxidação. Então, a remoção do concreto danificado, com apicoamento, a espessura mínima do corte da serra de corte
pelo menos 3 vezes a espessura do maior agregado do material de recomposição. Então, se eu estou utilizando um grout, eu vou avaliar a ficha técnica do material, ver o tamanho do grão e aí avaliar qual a espessura de corte que a gente deve fazer inicial ali com a serra de corte. Então, essa é a maneira correta de fazer o tratamento, né, onde está a bolinha vermelha, né, o corte reto e depois o chanfrado. Hidrojateamento. Então, a gente fez a remoção do concreto, eu preciso limpar tudo aquilo e preparar a superfície para a recomposição. Então, qual pressão que a gente deve utilizar? Se for só uma limpeza do concreto para pintura, aí a gente utiliza uma pressão de até 1.500 PSI, mais ou menos, né? Então, ela vai gerar um bom preparo aí para receber pintura, por exemplo, pintura acrílica. Já para o preparo, para recomposição estrutural, eu vou colocar um outro material ali que vai substituir aquele concreto, então é uma área que tem que ter uma aderência alta. Lembra naquele quadrinho que a gente mostrou? 1.5 MPa é o mínimo para uma classe R3. Para ter toda essa aderência, eu preciso ter uma base bastante rugosa. Esse preparo precisa ser feito com o uso da hidrojato, então até 10.000 PSI, para garantir aí uma rugosidade excelente. Ou se eu precisar remover o concreto com a hidrojato, eu posso substituir também a hidrojato pelo martelete, mas aí as pressões são maiores. Esse tipo de técnica ele pode ser usado para grandes demolições, para remoções de grande volume, mas a precisão do corte ela fica um pouco prejudicada, então tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de utilização de corte de concreto com a hidrojato. Aqui na mesma obra, né, eles estavam fazendo todo o preparo depois para uma repintura de proteção. Aqui todo o trabalho de aplicação, de execução da lavagem, removendo a pintura e abrindo porosidade para nova proteção. Então aqui a diferença entre um jateamento convencional, por exemplo, e um jateamento com abrasivo. Em algumas condições a gente pode utilizar o jateamento com abrasivo para também remover a oxidação das barras, né? Remover toda aquela ferrugem que está em volta da barra. Então, para atingir esse padrão aí SA2 1,5, nós temos que remover pelo menos 90% da oxidação. E a gente pode utilizar escova de aço ou hidrojateamento com abrasivo. No caso, se for uma estrutura que tem contaminação de cloretos, aí a gente precisa utilizar água quente a 70 graus, logicamente colocando todo o EPI de proteção no funcionário, né, porque é água quente. Então aqui as condições de limpeza, né, quando a gente coloca e faz o tratamento de um aço que está em bom estado, ele fica basicamente que nem a primeira figura ali, grau A. Quando ele já está muito danificado, já teve uma oxidação muito forte, aí ele chega no grau D, então a gente vai ter o SA2,5 já mais poroso, mas o metal completamente branco. Essa é a condição. Naquela mesma obra eles tinham que fazer a remoção, tinha uma condição aí difícil, muita armadura para fazer a limpeza na escovinha manual, eram muitos pilares, e aí a limpeza da armadura foi feita através do jateamento com escória de basalto. Então, com agregado abrasivo, né, todas as proteções ali, né, você vê que tem uma proteção atrás, ele está com todo o EPI, para poder fazer a limpeza das barras. E as barras ali depois completamente limpas, um hidrojateamento com água só para remover as partículas, para deixar limpa a base. Bom, e o sistema convencional da MC, que a gente indica, seria utilizar um protetor contra a corrosão. Então, uma vez que a barra já está limpa, eu preciso colocar um agente ali protetivo, né, para evitar a corrosão, que ela aconteça novamente. Uma ponte de aderência para garantir a aderência entre o concreto original e o material de recomposição. O material de recomposição ou reconstituição do concreto. Nivelamento, então, para que essa estrutura toda fique uniforme, né? Então uma argamassa, às vezes um estucamento, a gente chama, né? E a proteção e acabamento final. Então, dependendo da situação, uma pintura especial, um verniz, um hidrorrepelente, depende do nível de exposição daquela estrutura. Para isso nós temos ali algumas opções. Nosso produto de tratamento contra a corrosão chama Zentrifix KMH,
é um material específico para isso, que ele vai ser 2 em 1, né, porque ele vai proteger as armaduras, ele também vai ser utilizado como ponte de aderência entre o concreto antigo e o material de recomposição. Para o material de recomposição, nós temos toda a linha de argamassas Zentrifix, que eu vou explicar aqui. Nós temos uma variedade bem grande. De acordo com a situação, você pode utilizar um material específico para reconstituir essa estrutura. E a linha Concrete Finish, que nós não vamos abordar hoje, é uma linha de acabamento superficial para que a gente possa deixar aquela estrutura uniforme, tirar as manchas, deixar toda a parte estética daquela recuperação. Está dentro daquela linha R2, classe R2, R1 da norma europeia. Então, são materiais de condição estética. Por último, a linha protetiva, que é a linha Encefob. Então ali tem os nossos vernizes, hidrorrepelentes, tem alguns produtos também protetivos. Enfim, o sistema convencional a gente começa com a aplicação do Zentrifix KMH, sempre em 2 demãos, 3 horas entre demãos, a gente vai aplicar nas armaduras e depois fazendo a ponte de aderência, sempre aplicando fresco no fresco. Então aplicou o Zentrifix KMH, logo na sequência a gente inicia a recomposição com argamassa estrutural, também da linha Zentrifix. A aplicação ela pode ser manual ou pode ser projetada por via úmida. Então aqui a descrição do Zentrifix KMH, né, um revestimento mineral, anticorrosivo e ponte de aderência. Ele é monocomponente, então na obra a gente só adiciona água, tem que utilizar um misturador profissional, né, utilizar a furadeira com uma hélice. São pequenos períodos de espera, né, porque ele seca rápido, e ele vai aumentar muito a aderência aí entre a argamassa de reparo e o substrato. Muito fácil de aplicar esse material. Aqui um ensaio de um material de recomposição sem o Zentrifix KMH, ele não passaria na classe R3, e com o Zentrifix KMH ele passa na classe R4. Então só utilizando uma ponte de aderência você já consegue um upgrade ali. Então não adianta ter um produto que tenha uma boa resistência à compressão, ele tem que ter uma aderência muito alta também para atingir a norma europeia. Isso é importante porque não adianta o material simplesmente resistir à compressão se ele se destacar, né? Então a gente precisa que ele tenha uma boa aderência ao substrato. Para isso exige a técnica e a ponte de aderência. Alguns cases aqui que eu vou mostrar, uma estação de tratamento de esgoto, que foi utilizado esse material em 2014. Lá a gente tinha uma série de problemas, de manifestações patológicas, falhas de concretagem, concreto contaminado. Então, para recompor toda essa parte de concreto, foi utilizada a ponte de aderência com o KMH. Dentro das linhas de materiais de recomposição, nossa primeira argamassa, a argamassa standard, é o Zentrifix Tix, também chamado aqui no Brasil, a gente chama de Grout Tix, né? São argamassas que têm um comportamento de alta resistência, porém a aderência ela vai depender bastante da ponte, né? Então é preciso utilizar a ponte de aderência sem dúvida. Ela tem fibras, ela é monocomponente, tem um consumo baixo de água, o acabamento dela é mais grosso, né, ela não é um acabamento fino, né, é uma argamassa mais bruta, né, para a gente fazer a recomposição, e ela tem um custo também bastante competitivo. Já como produto hoje, que seria o nosso top de linha para recomposições tradicionais, né, nós temos o GM2, Zentrifix GM2, que é uma argamassa já com bastante polímeros, tem mais fibras, também é monocomponente, e aqui uma comparação dos dois em termos de resistência, né? O Zentrifix Tix vai atingir a classe R3 e o Zentrifix GM2 a classe R4. Algumas obras aqui também de referência. Concreto bastante deteriorado, ali dá para a gente ver a forma geométrica correta, né? Sempre em ângulos retos. A armadura estava bastante deteriorada, foi toda exposta, né? Foi feito tratamento. E ali foi tudo recomposto com o Zentrifix GM2. Inclusive fundo de laje, né, que é difícil, se o material não tiver uma boa aderência inicial, ali ele pode destacar durante a execução. Nós temos algumas argamassas especiais, né? Então o Zentrifix KM250 é uma argamassa específica para áreas
onde você precisa ter alta resistência ao fogo, né? Ela tem uma classificação que a gente chama de F120, além de ter uma altíssima resistência à carbonatação. Depois de 90 dias, os ensaios mostram que não houve penetração de CO2. A aplicação é também bastante parecida com o GM2. A diferença é o comportamento ao fogo, em ensaio a 500 graus, esse é o ensaio, né? Uma classe que seria F0, ela aguenta menos de 30 minutos. Esse material, com a classe F120, durante 120 minutos de exposição, ele não é danificado, ele não destaca, não fissura. Esse é um ensaio que foi feito, o concreto em volta todo deteriorado e a argamassa em perfeito estado. Então, certificados da Comunidade Europeia também. Um case de referência foi o estacionamento lá da Praça Roosevelt, né? Então ele ficava embaixo da praça, ali tinha um pé direito baixo, então havia necessidade de recompor todo aquele concreto, né? Tratar as armaduras e o material tinha que ter uma alta resistência à carbonatação, porque era um estacionamento, tem o CO2 presente, pouca ventilação, e se houvesse um incêndio, em cima é uma praça, então precisava ali ter uma resistência alta ao fogo. Outra opção de material de recomposição, o Zentrifix KM130, já é uma argamassa para áreas horizontais. A gente aplica ela muito em rampas, recomposições de pisos, né? Então até inclinação aí de 10%. No Maracanã foi utilizado em todas as rampas ali de acesso de pedestres, né? Havia necessidade de recompor toda aquela área. Outro material específico da linha Zentrifix é o Zentrifix FS. É uma argamassa de recomposição de secagem rápida. Ela vai atingir aí, em 2 horas 20 MPa. Ela é fluida, então a gente aplica ela como um grout, né? Ela pode ser aplicada vertendo nas áreas. Então a gente pode recompor a área e liberar rápido o trânsito. Então aqui uma obra de um pier, né, onde ele foi recuperado, tinha nível de maré, então ali precisava recompor e ganhar resistência muito rápido. Bom, esse é o sistema tradicional que a gente viu. Nós temos também a opção de um sistema especial, que a gente tem um material específico para isso, que é o Zentrifix CR. O Zentrifix CR ele já tem dentro dele ponte de aderência, protetor contra corrosão, e ele já tem condição de você deixar ele com acabamento fino, né, um material de acabamento muito liso. Então a gente consegue dar acabamento com o próprio material, dispensando ali algumas camadas, né? Então são apenas 2 camadas, a reconstituição e depois a proteção, de acordo com a área. Então ele é uma argamassa diferenciada, porque ela tem uma grande quantidade de polímeros, tem agente adesivo, protetor contra a corrosão já incorporado, e ele tem uma baixíssima difusibilidade, então não penetram CO2, não penetram agentes agressivos, né? Então é um material que vai te dar uma durabilidade para o reparo muito grande, e evita uma série de etapas, né? Você ganha tempo, ganha prazo e economiza também em materiais. Então aqui o sistema tradicional, um monte de etapas, né? E o sistema com os Zentrifix ali, 2 etapas. Então é um produto reforçado com fibras, né? Ele é muito resistente, não tem retração, tem alta resistência à carbonatação, excelente em relação à penetração de água, não permite penetração de água, baixíssima. E uma excelente aderência, né? Dispensando aí a ponte de aderência, ele já atinge a resistência R3 e R4. Aqui algumas obras com esse material. Hoje ele é o nosso líder de mercado, é o material que a gente mais indica para as recuperações estruturais, porque ele é realmente muito rápido. Imagina fazer todas aquelas etapas numa área, por exemplo, de uma torre como essa, onde você precisa recuperar, então aplica uma proteção da armadura, depois espera secar, depois vem com uma outra aplicação de uma ponte de aderência, depois faz a recomposição, sobe e desce essa lança 500 vezes, né? Então o material ele possibilita a gente aplicar tudo em uma única etapa. Vamos falar um pouquinho então agora dos grouts. Quando a gente não consegue fazer aplicação manual, né, quando a gente necessita de uma espessura um pouco maior, ou é uma área grande, a gente pode optar por recompor aquele concreto com o uso de um grout. Para isso a gente vai montar uma forma e aí lançar o material. A MC tem uma linha bem grande de grouts, basicamente inicia com o Ensecret, que é o nosso produto standard, né? Ele vai chegar também no R4, em 28 dias. E a gente já inicia ali com o Ensecret 40, que já é um produto de altíssima performance,
é o que a gente utiliza em geral para recomposição estrutural de peças de grande responsabilidade. Já o Ensecret 50 é um microconcreto. O Ensecret 50 Plus, um microconcreto resistente a sulfatos. O Ensecret 80 a gente utiliza para lançamentos em áreas de concretagem, de base de torres eólicas, áreas muito específicas. O Ensecret EP é o nosso grout à base de epóxi, para área com carga cíclica. E o Ensecret UW é o nosso grout para uso subaquático. Então, vou mostrar rapidamente aqui a vantagem de cada um deles. O Ensecret 40 ele já tem um excelente flow aí, com menor índice de água, 900 milímetros. É usado para grauteamento de difícil acesso, ele tem um bom espalhamento, ele é isento de retração, possui uma baixíssima permeabilidade. Então é um material aí que serve para basicamente todos os grauteamentos de recuperação estrutural. Já o Ensecret 50, eu posso trabalhar ele com espessuras maiores, até 300 milímetros de grauteamento. Ele já tem o pedrisco incorporado, né? Ele já vai ter o agregado maior, que permite aí trabalhar em volumes maiores na execução do reparo. Então, alguns cases desses materiais desse estádio tinham alguns problemas de armadura, com corrosão, falha de concretagem. Ali teve que trabalhar com forma em muitas áreas, né? E recompor também todos os degraus ali da arquibancada, né, que eles tinham necessidade de recompor aquela estrutura que estava bastante degradada. O Ensecret 80, a diferença desse material é que ele vai ter uma manutenção do flow muito grande, ele mantém aquela fluidez por mais tempo, pode ser bombeado a 110 metros de altura, né, esse é um diferencial, e lançado por gravidade sem segregação a 22 metros. Então, alguns testes aqui, o tempo de flow, né, ele mantém ali o flow até próximo aí de 700 milímetros de abertura e em até 150 minutos. Um grout tradicional, ele vai trabalhar com fluidez em torno de 35 ou 30 minutos, mais ou menos. Alguns ensaios, né, que mostram a ruptura de barras de aço, né, o arrancamento de barras de aço em bloco de Ensecret 80. Então, o aço ali sendo feita a tração e a resistência de aderência e a ruptura direto no aço, né? O produto tem uma excelente resistência, ele não fissura. Alguns cases de obras, né? Então bases de torres eólicas, áreas com bombeamento também. O Ensecret EP é um grout epóxi de alta resistência, né? Ele também vai ter uma excelente trabalhabilidade, aí, 60 minutos a 22 graus, e ele tem uma aderência muito boa ao concreto e ao aço. A vantagem do grout epóxi é que ele resiste muito bem à carga cíclica, então áreas de bases de equipamentos, trilhos, onde você tem carga que movimenta constantemente, né, essa carga com ciclos de movimentação, ele resiste muito bem à fissuração, então a gente utiliza bastante esse grout. E o Ensecret UW é um grout para uso subaquático, ele tem um antissegregante e mesmo lançando ele dentro da água, ele não vai se dispersar, então a gente utiliza ele bombeando, né, nas formas, por exemplo aqui, a forma com manômetro aqui para fazer o bombeamento subaquático para grauteamento de pilares. Muito bem, então com isso a gente demonstrou toda a nossa expertise, linha de produtos para recuperação estrutural. Se você tiver alguma dúvida que não tenha sido respondida aqui durante esse chat, entre em contato com a gente. Mais uma vez eu agradeço a sua participação. Obrigado.